5 frutas matadoras de hipertensão. Essas frutas contêm propriedades capazes de baixar pressão arterial alta e, por isso, podem ser grandes aliadas no tratamento da hipertensão, essa doença tão comum e que acomete tanta gente. E muita gente se engana, pensa que a hipertensão é uma doença que não causa problemas, é uma doença que não deixa sequelas, é uma doença que não tem maiores consequências. E isso está completamente equivocado, porque a hipertensão causa sim problemas gravíssimos. Muitas vezes ela é silenciosa, ela não dá sinais e sintomas, ela não causa sinais e sintomas, mas isso não significa que ela não seja perigosa. Ela é, sim, extremamente perigosa. Para você ter uma ideia, a principal causa de doença renal crônica, de insuficiência renal, aqui no Brasil, é a hipertensão. E é a segunda causa desse problema no mundo inteiro, atrás apenas da diabetes. Você sabia que pressão alta pode levar a uma insuficiência cardíaca congestiva? Pois é, aquela doença que o pessoal chama de coração grande, de coração fraco. A hipertensão é um dos principais fatores de risco. E certas frutas possuem propriedades naturais que ajudam a reduzir a pressão arterial e a melhorar a saúde dos vasos sanguíneos. E hoje nós vamos falar sobre 5 frutas poderosas que ajudam a controlar a hipertensão e a promover uma circulação saudável. A primeira fruta que vai ajudar a controlar a pressão arterial, que é a nossa queridíssima banana, tá bom? Que é rica em potássio, um mineral essencial para o equilíbrio da pressão arterial, para a manutenção de um ritmo cardíaco adequado. O potássio ajuda a neutralizar os efeitos do sódio no organismo, facilitando a excreção desse sódio, diminuindo a pressão nas paredes dos vasos sanguíneos, ok? Então, o potássio ele tem propriedades vasodilatadoras, ajuda a prevenir câimbras, ajuda na recuperação muscular e também é um parceiro da sua circulação, principalmente porque ele contribui para a redução da pressão arterial. Dica de consumo da banana é não consumir a banana muito madura, porque aí ela vai ter bastante açúcar. Então a banana que eu tenho aqui em casa, olha, deixa eu mostrar para vocês. Essa aqui já está muito madura, né? O pessoal que é diabético e tal, deve preferir uma banana que não esteja tão madura assim. Bom, pessoal, falamos da banana. Como eu falei, uma dica para você consumir a banana é que ela não seja consumida muito madura, tá bom? Nossa segunda fruta é a laranja, que é uma fonte excelente de vitamina C. E a vitamina C, como já falamos aqui diversas vezes, tem propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes muito importantes para a saúde cardiovascular. A vitamina C é fundamental para a síntese de colágeno, uma proteína que garante a integridade dos seus vasos sanguíneos. Por isso que na época lá das grandes navegações, os marinheiros tinham uma doença chamada escorbuto. E um dos principais sintomas, sinais do escorbuto, é justamente o sangramento de mucosas. Por quê? O escorbuto é uma deficiência grave de vitamina C. Sem vitamina C, não há síntese, não há produção de colágeno. E sem colágeno, os vasos sanguíneos perdem a integridade. E a laranja também contém fibras que auxiliam na redução do colesterol, diminuindo a carga sobre o sistema circulatório e ajudando a manter a pressão controlada, ok? Então, é uma dica que é nós consumirmos a laranja na forma in natura dela. Chupar uma laranja ali depois do almoço é a minha sugestão, até mesmo porque a vitamina C da laranja vai ajudar você a absorver melhor, a aproveitar melhor o ferro contido no feijão, por exemplo, que é praticamente sempre presente no prato aqui do brasileiro, né? No almoço, o feijãozinho. Então, como ele é um ferro não M, um ferro de origem vegetal, muitas vezes o nosso corpo não consegue absorvê-lo. Mas, quando temos vitamina C, essa absorção é otimizada e potencializada. Terceira fruta, a fruta que eu mais gosto, ok? Uma das minhas frutas preferidas é o abacate, que é rico em gorduras saudáveis, como ácidos graxos monoinsaturados, como ômega 3,
né, que ajudam a melhorar a elasticidade dos vasos sanguíneos e reduzir a pressão arterial. O abacate também é fonte de potássio e magnésio, minerais fundamentais para relaxar os vasos sanguíneos, melhorando a circulação e reduzindo a pressão arterial. Como que a gente vai consumir o abacate? Cuidado com as quantidades, porque ele é muito calórico, tá bom? Mas eu amo fazer o guacamole, que nada mais é do que o abacate misturado com tomate picado, cebola roxa picada, suco de limão, sal, pimenta. Eu gosto de botar um pouco de alho e de coentro também, tá? Mas, basicamente, o guacamole é abacate, tomate picado, cebola picada, sal, pimenta, suco de limão. Mas olha, se você pegar o abacate, colocar um suco de limão nele, botar um sal, botar uma pimenta do reino, só isso aí já vai ficar maravilhoso e delicioso para você passar num pão, para você comer como acompanhamento no almoço, para você adicionar num sanduíche, numa salada, tá? Abacate está caro, né? Aqui no Rio tá uma fortuna o abacate. Mas daqui a pouquinho o preço baixa de novo. Ou não, porque o dólar hoje bateu R$ 6. A situação tá difícil aqui pra gente, pessoal. Temos que tomar cuidado. Próxima fruta, melancia. É uma fruta hidratante, ela tem muita água. Mais de 90% da melancia é água e rica numa substância chamada L-citrulina, um aminoácido com propriedades vasodilatadoras, que promove a redução da pressão arterial, melhorando o fluxo sanguíneo e diminuindo o esforço do coração. Dica de consumo: fatias de melancia como lanche ou os sucos, né? Fatia melancia, deixa ela na geladeira, aproveita que tá calor e quando você tiver com vontade de comer alguma coisa, vai lá na melancia porque ela tem poucas calorias, então não vai prejudicar também aí caso você esteja num processo de emagrecimento, tá? E a nossa quinta fruta, que talvez seja a com o maior potencial anti-hipertensivo, uma fruta que vem sendo bastante estudada no tratamento da doença hipertensiva, da pressão alta, que é a romã, conhecida por suas propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias, que protegem as artérias, que reduzem a pressão arterial, porque o romã é rico em polifenóis, substâncias que são muito benéficas para os nossos vasos sanguíneos e capazes de reduzir a rigidez arterial, que é um problema muito encontrado na hipertensão. O que é a pressão arterial? É a pressão exercida pelo sangue na parede das artérias. Se as suas artérias forem muito rígidas, essa pressão vai tender a ser maior. Agora, se as suas artérias forem saudáveis, forem mais maleáveis, aí você vai ter uma tendência a possuir um melhor controle da pressão arterial, tá bom? Então o suco de romã é uma boa opção aí, desde obviamente que não tenha açúcar adicionado. Pessoal, concluindo aqui o nosso vídeo, né? Incorporar essas frutas na dieta pode ser uma forma natural e eficaz de combater a hipertensão e promover a saúde cardiovascular. Lembre-se de associar o consumo destas frutas a uma dieta balanceada e a um estilo de vida saudável como um todo. Tem um outro recado muito importante, principalmente para você que tem diabetes, que tem pressão alta, que tem colesterol alto, que tem má circulação, que é uma pessoa ansiosa, é uma pessoa que não consegue dormir, que não consegue controlar o estresse. Olha só, se você tem esses problemas que eu te falei, talvez você não saiba, mas você pode tratá-los de forma natural. Existem estratégias que não exigem médicos, que não exigem exames, que não exigem remédios, que são comprovadamente capazes de tratar esses problemas. E essas estratégias, se forem bem utilizadas, elas inclusive podem fazer com que você não precise mais tomar remédios para essas doenças. Então, se você tem diabetes, se você tem pressão alta e fizer isso tudo direitinho, seguir exatamente as estratégias, você tem a oportunidade de não tomar mais os seus medicamentos. Já pensou como que seria bom você que é hipertenso parar de tomar a losartana? Você que é diabético tipo 2 parar de tomar a metformina? Pois é possível. E eu te ensino como fazer isso no meu livro, O Código da Longevidade,
que tem 101 hábitos para passar dos 101 anos. Esses hábitos são capazes de prevenir doenças. Quer saber quais doenças? Infarto, derrame, câncer. E também são capazes de tratar e reverter as principais moléstias da atualidade: diabetes tipo 2, pressão alta, colesterol alto, má circulação, obesidade, ansiedade, insônia e, mais uma vez, tudo natural, sem medicamentos, sem contraindicações, sem efeitos colaterais indesejados. Gostou? Quer ter a oportunidade de melhorar a sua vida, de ter mais saúde, de ter mais disposição? Faz o seguinte, clica agora aí no primeiro link da descrição e adquira o seu código da longevidade. Clicando nesse link, você tem acesso a um super desconto. Então, em vez de pagar R$80, você vai pagar R$ 39,90, mais de 50% de desconto. E você também tem a garantia incondicional de satisfação. O que isso significa? Que se você compra o livro, lê o livro e não gosta, eu devolvo o seu dinheiro. Estou assumindo o compromisso aqui, sem enrolação, sem burocracia, sem letrinha pequena, sem enganação. Então, estou assumindo o compromisso e, consequentemente, também estou assumindo o risco de ter que te reembolsar os R$ 39,90, de colocar a minha equipe para trabalhar à toa e, pior, além disso, também estou assumindo o risco de pagar uma multa que eu vou ter que pagar caso você solicite o reembolso. Então, pessoal, eu estou assumindo esse risco aqui hoje por você, porque eu sei que você, quando ler o livro, quando colocar em prática, você vai começar a observar grandes melhoras na sua vida e na sua saúde.